Olá, professor Ziel aqui, nossa aula de literatura. Hoje vamos falar sobre as vanguardas europeias. Vamos dar continuidade, nós começamos há algumas aulas falando sobre o pré-modernismo, falamos sobre a Semana de Arte Moderna e já havíamos citado que uma das próximas aulas seria sobre as vanguardas europeias. Vamos ao nosso slide aí, acompanhe. As vanguardas europeias, é interessante a gente ter em mente que a Europa do século XVII, século XVIII, século XIX sempre foram consideradas, sempre foi considerado o berço das maiores criações artísticas. Quando eu comentei sobre o pré-modernismo, quando eu falei ainda sobre a Semana de Arte Moderna, eu disse que a arte, a literatura produzida aqui no Brasil tinha sim essa influência da Europa. Os artistas, né, quase que sempre vinham de famílias abastadas, né, vinham de famílias ricas da época, eles viajavam para a Europa e retornavam para o Brasil e passavam a produzir essa arte com a influência do que era produzido ali na Europa. Então eu tenho, nesse momento da construção da identidade nacional, como eu já havia citado aqui, uma necessidade, uma busca de uma liberdade de expressão, de uma arte que valorizasse a criatividade dos artistas, em oposição ao que seria a arte mimética. A arte mimética, vale lembrar, um conceito que aparece na literatura, vai aparecer na filosofia, em outras áreas do conhecimento, que é o conceito da mimesis ou o conceito da mimese, né? A arte como imitação, a arte como uma representação, quase que um espelho da realidade, ou partindo da realidade, tinha essa possibilidade de ser quase que real. Um outro conceito é a verossimilhança. A arte ela é tão parecida com a realidade que parece ser verdadeira. As vanguardas, porém, eu tenho uma ruptura com essa arte mimética que nós vamos perceber claramente nas obras. Um destaque importante é esse conceito de vanguarda. Ele vem do meio militar, né, uma expressão militar, que indica aquilo que vem à frente, aquilo que toma posição inicial. Eu sempre gosto de destacar para os alunos que as vanguardas, obviamente, foi um movimento consolidado desse período, porém, ao longo da história, nós sempre tivemos pessoas que nós podemos considerar como vanguardistas, pessoas que pensavam além do seu tempo, pessoas que tinham concepções além do seu tempo e que, obviamente, não eram compreendidos, assim como, nesse momento, os vanguardistas, como as vanguardas europeias, não foram, até então, compreendidas. Essa noção daquilo que vem à frente faz com que compreendamos melhor o que eram as vanguardas, que são correntes artísticas criadas ao final do século XIX e início do século XX, com o intuito de promover uma nova perspectiva artística e combater a arte mimética, como eu já citei, e que era muito valorizado nos movimentos tradicionais. É importante dizer que essas correntes não aconteceram no Brasil. Como eu citei, grande parte da arte que até então, até antes do modernismo, conteúdo das nossas próximas aulas, produzido no Brasil, tinha influência direta daquilo que era produzido na Europa. Então eu tenho, as vanguardas elas não aconteceram no Brasil, mas impulsionaram os autores, músicos e artistas da terra tupiniquim, da nossa terra, a reformularem a visão que existia sobre a arte e ainda divulgarem suas novas ideias e percepções a partir da Semana de Arte Moderna, conteúdo da nossa última aula, que ocorreu em São Paulo em 1922. Então vamos ver aí quais são as vanguardas mais cobradas nos vestibulares e, claro, no Enem. A primeira e talvez a mais conhecida por causa do artista Pablo Picasso é o cubismo. É uma corrente voltada à valorização de imagens simbolizadas a partir de formas geométricas, imagens fragmentadas. Essa obra Guernica de Pablo Picasso é extremamente conhecida, é amplamente conhecida, justamente porque ela é uma grande representação dessa vanguarda, de modo a fomentar uma visão
mais perspectivada. O maior representante, como disse, é Pablo Picasso. O dadaísmo é aquela que, essa sim é uma das vanguardas europeias que mais geram uma estranheza, até um destaque, né? Quando se diz, os dadaístas, eles diziam que para produzir um poema dadaísta, você pegava uma folha de um jornal, recortava ali as palavras, colocava dentro de um saco e tirava, na sequência que você fosse tirando daquele saco as palavras, você iria construir um poema dadaísta. Então, o dadaísmo, há quem chame de vanguarda do nada, né? do sem sentido, porque era, na verdade, essa a intenção desses artistas. É a corrente mais radical, mostra-se totalmente contrária a todas as influências artísticas da tradição. Utiliza imagens de forma que incitem ao deboche, ao humor, à instabilidade do interlocutor. O dadaísmo surgiu a partir do medo e insegurança provocados pela Primeira Guerra Mundial. E aí eu coloquei um destaque, que é um meme da internet, que faz uma referência a uma obra que eu tenho certeza que você conhece, que é a Mona Lisa, e está aí totalmente colocado fora do seu contexto. Uma obra que é clássica, eu tenho um smartphone, e ela seria aí uma selfie dessa tão famosa obra da nossa cultura moderna. Expressionismo, corrente voltada à expressão do mundo interior do artista, presença de imagens que deformam a realidade e a valorização do caráter subjetivo. Destaque para os autores como Van Gogh, esse imagino que também você conhece, Paul Klee e Edvard Munch, que esse vai aparecer também muito nos vestibulares. E nós temos o Autorretrato, uma obra de Van Gogh. O impressionismo, corrente voltada à valorização de imagens sugestivas, daí a ideia de impressão, cores claras e brilhantes e foco nas paisagens, de modo a captar a luminosidade do movimento e as sombras. Paul Cézanne, Claude Monet são os seus maiores representantes. E aí eu tenho Claude Monet, a obra Nascer do Sol. O futurismo, corrente influenciada pelas ações progressivas e futuristas da época, valorização da cor cinza e dos automóveis e aviões. Os principais artistas são Felipe Tommaso Marinetti, esse é o cara que vai dar início, escreve aí até um movimento futurista. Humberto Bottiani, e Giacomo Balla. E temos aí uma obra, né, Velocidade do Automóvel, do Giacomo Balla. O surrealismo, essa também é uma obra marcante, é uma vanguarda marcante desse período, aparece muito, né, nos livros de literatura, nos livros de história, corrente com influência onírica, arte que mistura a realidade com o real, o fictício. E o principal autor, Salvador Dalí, temos essa obra aí em destaque, A Tentação de Santo Antônio, do artista Salvador Dalí. Perceba que todas essas correntes se diferem entre si, o que mostra a importante da consolidação de liberdade de expressão de cada artista. Como eu disse, século XIX para o século XX, havia um desejo na sociedade da época de uma libertação. Até então, quando nós lemos da literatura clássica, a arte clássica, tudo era produzido a partir daquilo que eu, professor Ziel, chamei de caixinha, né? Nós comentamos sobre isso na última aula. Para produzir um poema, ele tinha uma métrica, tinha uma medida. Para produzir uma arte, uma obra, uma pintura, uma escultura, eu tinha uma medida, eu tinha uma regra que era para poder ser aceito, obviamente, pela sociedade. Então, até esse período, final do século XIX para início do século XX, não tem artistas com essa liberdade de expressão tal qual nós conhecemos na modernidade. E é a partir daqui, por que nós estamos estudando? Por que cai no vestibular? Esse conhecimento é importante para que você tenha essa percepção, essa noção, esse discernimento de que a liberdade de expressão que se tem hoje, a liberdade artística, cultural,
os diversos gêneros musicais, os diversos estilos musicais, hoje são possíveis a partir desses movimentos de ruptura, desses movimentos de vanguarda, dessas inquietações que esses artistas carregam do final do século XIX para o início do século XX. As vanguardas elas influenciaram o movimento modernista, mas, como disse, essa é uma explicação para outro dia, para as próximas aulas, tá bom? Vamos exercitar questão Enem 2010. Você pode também procurar no nosso material do Farias Brito algumas questões, algumas informações a mais, sempre com papel e caneta na mão para acompanhar as nossas aulas e, claro, utilizar os recursos que você tem à mão para poder ter mais informações a respeito do nosso conteúdo, tá bom? Vamos lá, dica sempre do professor Ziel, lê o enunciado, depois você volta e lê o texto. Ainda que um quadro, uma obra de Tarsila do Amaral, é importante você ter essa percepção, esse entendimento de que é um texto também para ser lido. Vamos lá. O modernismo brasileiro, que é o nosso próximo conteúdo, teve forte influência das vanguardas europeias. A partir da Semana de Arte Moderna, que nós já estudamos, esses conceitos passaram a fazer parte da arte brasileira definitivamente. Aí apenas uma introdução desse item, né, desse enunciado. Agora o que a questão quer? Tomando como referência o quadro O Mamoeiro, aí na hora da prova, dá uma olhadinha no mamoeiro, tenta perceber os elementos, quem que está aí no primeiro plano, quem está no segundo plano, as cores, né? No nosso caso aí nós temos as cores, a própria natureza, o ambiente, quem que é esse personagem, né? Quem que está aí no centro, o que ele está fazendo, o que ele representa, por que o nome da obra é O Mamoeiro. Essa percepção desses elementos vai nos ajudar a compreender muito mais o que a questão está querendo, está exigindo de você, aluno. Vamos lá. Tomando como referência, identifica-se que nas artes plásticas a partir desta obra e de tudo que foi dito na questão, de que as vanguardas influenciaram o modernismo, de que a partir da Semana de Arte Moderna nós vamos ter uma arte voltada, né, para essa liberdade, para essa construção de uma identidade. Tarsila do Amaral foi importantíssima na Semana de Arte Moderna, é importantíssima para a consolidação dessa arte nacional e, claro, do modernismo. Não esqueça que, professor, por que não tem um poema e sim uma obra, né? Porque tem aí uma pintura e não um poema, já que nós estamos falando de literatura. Lembram que nós comentamos essa influência da Semana de Arte Moderna, ou a Semana de Arte Moderna em si, não foi um mero movimento literário, foi um movimento que teve escultores, artistas plásticos e, claro, poetas e escritores. É por isso que o nosso vestibular, que o Enem, vai cobrar também essas questões que não são meramente poemas, mas também pinturas. Pode até aparecer uma escultura, como já apareceu em anos anteriores. Então vamos lá, tira um print da tela, dá uma lida, dá uma pausa no vídeo aí, tira uma foto, vamos lá, para nós lermos a questão e falar qual que é o gabarito hoje. Letra A, imagem passa a valer mais que as formas vanguardistas. Forma estética, ganha linhas retas e valoriza o cotidiano. Letra C, natureza passa a ser admirada como um espaço utópico. Utopia é aquele sonho distante, não é algumas pessoas consideram que utopia é um sonho impossível. Na verdade, não é. Utopia é um sonho que ele parece ser tão distante que é quase desacreditado que em algum momento você consiga chegar até lá. Por exemplo, a desigualdade social ou a igualdade social no nosso país, porque considera-se uma utopia. É algo que é possível fazer
é sim algo que é possível fazer. Porém, a realidade mostra, o sistema mostra que muitas vezes há uma dificuldade e envolveria muitas esferas sociais, o que torna a igualdade social no mundo, não apenas no Brasil, mas no mundo, de certa forma, uma utopia. Letra D, imagem privilegia uma ação moderna e industrializada. E letra E, a forma apresenta contornos e detalhes humanos. Então, tomando como referência o quadro O Mamoeiro de Tarsila do Amaral, nas artes plásticas eu tenho o quê? Eu tenho uma forma estética. Ela ganha linhas retas e valoriza o cotidiano. A arte, então, ela não vai ser aquela arte mais distante da realidade. A arte, ela vai ser uma arte preocupada com o visual. Esse visual vai dizer algo. As cores, as linhas, os personagens, as personagens que aparecem na minha literatura, que aparecem nas artes plásticas, representam bem mais o dia a dia ou trazem uma crítica a esse dia a dia. Vai ser uma arte com crítica social, com denúncia, que é um dos papéis da literatura. Trazer uma denúncia, trazer uma crítica social, ser, de certa forma, histórica. É através da literatura que muitos aspectos da história nós conhecemos, tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima. Para mais conteúdos, acesse a nossa plataforma. Não deixe de estudar, não deixe de acessar o nosso material, pesquisar no material Farias Brito e até a nossa próxima aula.